e hoje nós vamos falar sobre a comunhão. E eu vou ler o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, do versículo 42 a 48, para a nossa meditação hoje. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Deus, obrigado pela tua palavra. Senhor, que ela mais uma vez cumpra o teu propósito. Enquanto nós abrimos o teu santo livro para ler a tua palavra poderosa, que o teu Espírito Santo nos conduza à verdade. Em nome de Jesus. Amém. A comunhão. Como nós sonhamos com aquele dia em que nós vamos lá no céu viver uma comunhão plena, verdadeira, sem nenhum tipo de imperfeição. Mas enquanto nós não chegamos lá no céu, nós temos que batalhar para construir uma comunhão aqui na terra. Perceba que a comunhão, ela não nasce espontaneamente de nós, mas exige de nós uma intencionalidade. Ou seja, a minha mente precisa entender que nós precisamos de comunhão, por vários motivos, nós vamos ver alguns hoje aqui. O meu coração precisa sentir o quão é importante a comunhão. E quando a gente lê lá o Salmo 133, pelo menos por uma questão de egoísmo, nós deveríamos lutar muito pela comunhão. Porque a promessa do Salmo 133 é que onde há comunhão, Deus ordena a sua bênção e Deus multiplica a vida. Então, por uma questão de egoísmo, nós deveríamos lutar para que haja comunhão. Veja que a igreja primitiva, aquela primeira igreja que nasce lá em Jerusalém, e depois vai se espalhar ali pela região da Judéia, Samaria, Galiléia, Síria, vai nascer uma nova igreja muito forte, que é a igreja de Antioquia da Síria. Esta igreja, ela nasce num ambiente de poder. Quantas coisas maravilhosas Deus fez na cidade de Jerusalém e no mundo antigo, através dessa igreja, por poder. Mas não foi só milagres e maravilhas que Deus realizou através daquela igreja. Aquela igreja não tinha só pregadores cheios do Espírito Santo e poderosos da sua palavra, mas aquela igreja tinha algo tão encantador. Aquela igreja tinha algo que era como um imã atraindo metais, que era a comunhão. Em tudo que aquela igreja fazia, havia unanimidade, ou seja, eles estavam juntos. Era na hora de estudar a doutrina dos apóstolos, estavam perseverando unânimes. Era na hora da comunhão, eles estavam todos lá. Era a hora de partir o pão, estavam todos ali contribuindo e saboreando os pães. Era a hora da oração. Lá estava aquela igreja diante do Senhor, clamando, intercedendo, abençoando. Então nós vemos aqui um retrato de uma comunidade que aprendeu a caminhar juntas, a participar e compartilhar do amor de Deus. Gente, isso é um sonho. É meu sonho, e eu queria tanto que fosse o seu sonho, de nós fazermos da Igreja Presbiteriana Caminho Novo uma igreja que caminha junto no viver o amor e no compartilhar o amor de Deus. Porque, seja sincero, vamos todos nós aqui fazermos aqui uma avaliação pessoal. Olhando para a realidade da igreja, esse texto que nós acabamos de ler aqui, de Atos 2:42, e olhando para nós
nós podemos realmente constatar que nós estamos vivendo uma comunhão assim? Nós realmente estamos vivendo uma comunhão igual essa igreja aqui? Vocês me permitem dar um exemplo só, um exemplo? Eu tenho convidado vocês para todo domingo às 9 horas nós estarmos aqui para orarmos diante das necessidades que nós temos como igreja, como família, como pessoa. Então, ao olhar para esse convite do pastor, de nós estarmos aqui às 9 horas da manhã, para que unânimes estejamos reunidos em comunhão para a oração, nós podemos dizer diante do Senhor que nós estamos vivendo comunhão. Gente, então vamos pensar 4 coisas a respeito da comunhão na manhã de hoje. Primeiro, comunhão. Deixa eu dar o título, né? Eu acabei não dando o título. Comunhão que transforma e que salva. Comunhão que transforma. Primeiro, esta comunhão que transforma é uma comunhão perseverante. Aquele povo lá estava dando sangue, estava vestindo a camisa para que houvesse comunhão. Olha só, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então eles perseveravam na comunhão. Mais do que apenas se socializar, porque socializar a gente socializa lá na Recreativa, no Santa Fé, ou em outro lugar que você seja sócio, talvez no grupo de amigos, quando tem aquela gincana que acontece aqui em Itapira, aí, não sei o nome da gincana, moro 30 anos aqui, não decorei o nome da gincana, mas que formam vários grupos para competir nessa gincana, então você ali socializa. Mas quando nós estamos falando de koinonia, que é a comunhão segundo os padrões bíblicos, nós estamos falando de uma coisa profunda e intencional. Profunda porque ela é gerada pelo Espírito Santo. Intencional porque eu quero. Eu quero ter um relacionamento como irmão com você. Por isso eu não abro mão de estar com você. Ela está enraizada nesse compromisso com o reino de Deus e de sermos representantes do céu na terra. Ela está ligada, ou ela é a base dessa vida comunitária cristã que traz Deus para o convívio da humanidade. É a própria vida de Deus entre nós, manifestada na comunhão. Já parou para pensar o poder disso? A vida de Deus entre nós? Porque três coisas são fundamentais para que haja comunhão. Primeiro, a comunhão com Deus, que a gente chama de comunhão vertical, que é a nossa relação, a nossa união com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E nós temos que desejar, buscar, usufruir, viver, transmitir essa união. Segundo, é a nossa união na relação horizontal, que é a nossa relação manifestada através da vida em comum, comunitária, que nós temos entre os nossos irmãos, cada um dos crentes, compartilhando vida, compartilhando recursos, compartilhando sofrimento, lutando um pelo outro, intercedendo pelo outro, vivendo realmente uma vida de Deus na terra. E por último, vivendo como uma família. A koinonia não é apenas uma socialização, porque a koinonia precisa produzir em mim e em vocês um relacionamento tal que de fato o mundo veja que nós somos a família de Deus na terra. A Igreja Presbiteriana Caminho Novo é a família de Deus na terra. E não só a Caminho Novo, mas toda a Igreja de Cristo é a família de Deus na terra. Então, a comunhão não era algo ocasional que acontecia de vez em quando. A comunhão era algo perseverante. Eles estavam juntos para estudar a palavra. Eles estavam juntos para celebrar. O que é celebrar? A adoração. Esse momento aqui é a celebração da comunhão.
mas esse momento não pode ser o único ponto de comunhão. Então eles estavam juntos para estudar a palavra, eles estavam juntos na celebração da comunhão, eles estavam juntos na mesa, comendo juntos e partindo o pão juntos, eles estavam juntos na oração. Então a comunhão, para que ela de fato aconteça, exige constância. Ela não se constrói a partir de encontros esporádicos de vez em quando dá. A comunhão, ela brota, ela surge de ações espirituais, de encontros profundos, de compromisso contínuo com Deus, vertical, e com o meu irmão, horizontal, para que a gente possa produzir a família de Deus na terra. Então, aplicando, comunhão verdadeira começa quando decidimos permanecer, mesmo quando é difícil. Então, vamos falar junto comigo essa frase? Comunhão verdadeira começa quando decidimos permanecer, mesmo quando é difícil. Nós decidimos permanecer. Então, comunhão verdadeira começa quando nós decidimos permanecer, mesmo quando é difícil. Por isso, comunhão é perseverança. Comunhão também gera cuidado e generosidade. Comunhão gera cuidado e generosidade. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Gente, aquela igreja viveu uma experiência tão intensa que depois, em poucas experiências desses séculos todos que a igreja está na Terra, nós vimos replicar aquela experiência de compartilhar vidas e bens. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E isso incluía em vender propriedades, distribuir o valor entre os pobres, aos necessitados, a cada um que precisava. Era uma solidariedade prática, onde a necessidade de um irmão era algo muito importante, a comunidade assumia a responsabilidade de cuidar do irmão. Havia ali partilha diária, acontecia algo tão lindo naquela igreja, que aqueles irmãos, eles tinham a alegria de receber uns e os outros na casa deles. Vou aproveitar aqui para falar da Sônia, que a Sônia não está aqui hoje. Deus é maravilhoso, né? Não porque eu gosto que ela falte, né? Mas porque eu preciso falar dela, ela não está aqui hoje. Gente, a Sônia é nossa irmã que mora lá no Storlup. É uma senhora, por conta da vida dela, sem conhecer a Deus, ela tem 5 filhos. E nem todos são do mesmo pai. Mas essa mulher se converteu de verdade. Toda terça-feira eu estou lá na casa dela. Eu, a Débora, a Angélica, o Bruno de vez em quando. Nós estamos lá na casa da Sônia. E a casa da Sônia é uma casa pequenininha. Que a gente, para entrar na casa dela, entra pela cozinha. E aí ela tem um sofá e algumas cadeirinhas que o Bruno não pode sentar naquela cadeira, né, Bruno? Se sentar... Mas vocês têm que ver a alegria daquela irmã em nos receber na casa dela. Você tem que ver a tristeza dela quando a Débora não pode ir, a Angélica não pode ir, o Bruno não pode ir. Eu tenho que mandar mensagem para ela, falar assim: Sônia, hoje nós não vamos ter o nosso grupo. Ela fala: pastor, que pena. E às vezes eu olho para alguns irmãos que tem uma casa, não precisa ser uma casa chique, luxuosa, né? Mas tem uma casa boa e o irmão coloca um monte de empecilhos para nos receber na casa deles. Hoje não deu para limpar a casa, hoje não deu para tirar pó, hoje eu estou muito cansado. Meus irmãos, aqueles irmãos lá da igreja de Jerusalém, tinha ricos e tinha pobres. Tanto que os ricos vendiam o que tinha para socorrer os pobres, mas as reuniões aconteciam de casa em casa. A alegria de abrir a porta da sua casa para receber a igreja. E não era só para dar um abraço, assistir uma novela ou um jogo de futebol. Mas era para comer juntos. Eles se reuniam para partir o pão, e o pão aqui não era só a questão da ceia do Senhor. Eles aproveitavam que estavam juntos e partiam o pão, lembrando da morte e da ressurreição de Jesus. E naquela época não tinha se criado ainda algumas regras, que a gente respeita e segue,
que só pastor pode ministrar ceia. Naquela época, quando a igreja estava reunida, se não tivesse pastor, se não tivesse presbítero, se não tivesse diácono, a igreja partia o pão, porque o mandamento de Cristo foi para a igreja, não foi para o pastor. E então aquela igreja se reunia na casa, comia um pão, bebia um vinho, comia um bolo de fruta e depois, no final da reunião, eles se lembravam da morte de Jesus e eles diziam: irmão, eu tenho comunhão com você, eu sou seu irmão, eu sou sua família, nós somos filhos de Deus. Independente se a casa tinha um grande cenáculo, como a casa de Pedro, ou da irmã de Pedro, mãe de João Marcos, onde eles se reuniam para fazer a celebração da Páscoa, ou uma casa simples e humilde como a casa da Sônia. Mas eles tinham alegria, era o partir diário das refeições, do socorro, do cuidado, de estar unidos, de orar um pelo outro, de sofrer um pelo outro, de se alegrar um com o outro. A comunhão produziu um coração sensível, porque às vezes um precisava do pão, o outro precisava da oração. Um precisava de uma conta de água para ser paga, o outro precisava de irmãos reunidos ao redor, orando e clamando por uma enfermidade. Pode ser que aquele que tivesse dinheiro não tivesse saúde, aquele que tinha saúde não tinha dinheiro, mas aquela igreja estava reunida em comunhão para celebrar essa vida de Deus. Quem tinha mais ajudava quem tinha menos. E não havia exploração. Porque, infelizmente, também acontece hoje de algumas pessoas que se aproximam de nós para nos explorar. Porque a pessoa não quer trabalhar, aí ela quer que a igreja pague a conta d'água, conta de luz, compra a cesta básica. A igreja não pode se tornar um instrumento socialista, que é um instrumento que fica sustentando o outro que não trabalha. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: quem não trabalha, que não come. Você não quer trabalhar? Então não precisa comer. Ora, no momento de necessidade, então nós corremos e socorremos o irmão. Mas aquele irmão tem que demonstrar que nele há disposição para o trabalho, disposição para a prosperidade, disposição para o serviço. E então aquela comunidade era uma comunidade assim. Quando alguém tinha necessidade, socorria-se, mas ninguém fazia da necessidade um instrumento de exploração. E aquela comunidade crescia por amor e não por obrigação. Eles amavam uns aos outros de verdade. A comunhão cristã não está apenas no fato de você sentar do lado. E eu vou dizer uma coisa para você: o culto da manhã é uma bênção, é hora de celebrar comunhão, mas o culto da manhã não gera, não produz comunhão. Existem outros momentos que a comunhão é gerada. Então, comunhão não é você vir aqui sentar do lado do irmão. Esse momento é o momento de celebrar a comunhão que recebemos de Deus e temos que compartilhar uns com os outros. Mas a hora de gerar a comunhão é o momento de estudarmos juntos a palavra, celebrarmos a comunhão, o partir do pão e as orações. Então, vamos aplicar. Quando há comunhão, ninguém é invisível. Pode falar isso comigo? Quando há comunhão, ninguém é invisível. Terceiro, comunhão produz alegria e simplicidade. Partir o pão de casa em casa com alegria, singeleza de coração. Singeleza pode ser sinceridade, simplicidade. Essa palavra singeleza pode ser substituída. Quer ver? Partir o pão de casa em casa com alegria e simplicidade de coração. Partir o pão de casa em casa com alegria e sinceridade de coração. Porque a palavra no grego permite essas três traduções. Singeleza, que é com muita simplicidade, prazer, alegria. A simplicidade não precisa ser uma casa chique. E a sinceridade, todos estão lá porque têm prazer de estar lá. Mais do que um encontro social, a verdadeira comunhão, a koinonia bíblica, é compartilhar a vida, que inclui momentos de alegria, de lutas, de fé, de oração, superando todos os embates que nós temos pela frente. Não apenas produzir afinidade, porque eu sou muito amigo do Expedito, eu gosto muito da casa do Expedito,
Não tem nenhum interesse na piscina dele, eu só gosto de ir lá porque eu gosto muito do Expedito. Ah, mas eu não tenho tempo de ir lá na casa do Danilo, porque lá na casa do Danilo a dona Regina está doente, não tem nada, não tem um cafezinho lá para a gente tomar, então é que eu não tenho tempo de ir na casa do Danilo. Ah, lá no Zé Renato eu gosto de ir lá no Zé Renato, porque eu gosto muito da natureza, de olhar a jacutinga passeando lá, tomando aguinha. Né? Lá na casa do Zé Renato eu tenho tempo de ir. Mas lá na casa do Bruno não dá para eu ir, não. O Bruno mora lá no final dos prados, né? Longe para ir. A comunhão verdadeira é essa comunhão de ter o prazer de estarmos juntos. A comunhão, ela não é pesada. A comunhão, ela é alegre. Havia espaço para refeições, conversas, risos, as piadas do pastor, gratidão. A fé é dividida no cotidiano. Que alegria daquele povo estar juntos. Então, a igreja cresce saudável quando entende que a espiritualidade também acontece na mesa, na casa, na convivência. Espiritualidade não é só quando nós reunimos no culto e sentimos arrepio. Espiritualidade acontece também quando nós sentamos ao redor de uma mesa e louvamos e agradecemos a Deus, compartilhamos vida e abençoamos uns aos outros. Então, aplicando, onde há comunhão genuína, há alegria que não depende das circunstâncias. Pode falar isso comigo? Onde há comunhão genuína, há alegria que não depende das circunstâncias. A comunhão testemunha ao mundo, é um testemunho para o mundo. E tendo a simpatia de todo o povo, e todos os dias o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Então o crescimento da igreja não vinha de estratégias humanas para crescimento, mas o crescimento vinha de uma comunidade que refletia a vida de Deus através da comunhão. E as pessoas eram impactadas por ver Deus na comunhão daquela igreja. E as pessoas queriam experimentar isso, queriam viver isso. E o contexto social daqueles dias era um contexto de opressão dos romanos sobre os judeus, e era um contexto de exclusão dos pobres, porque eles eram pobres, porque eram pecadores, era um contexto de exclusão dos leprosos, porque eles tinham que ficar longe. E aí vem essa comunidade acolhendo, amando, curando. E as pessoas ficavam impactadas, elas queriam Deus na vida delas, e a experiência mais próxima que elas conseguiam ver de Deus era na igreja. Já pensou, irmãos? Quando a cidade de Itapira começar a ver Deus aqui entre nós, não em imagens, mas no cheiro, no canto, no riso, no cuidado, na presença do poder de Deus entre nós, a vida de Deus entre nós. Comunhão verdadeira é o mais poderoso instrumento de evangelização. Porque a gente pode fazer uma campanha de evangelização aqui na rua, fazer um impacto aqui, e fazer um culto e trazer as pessoas, mas quando as pessoas começarem a frequentar essa igreja e perceber que nós somos desunidos, de perceber que a gente não se reúne para orar, que a gente não tem interesse em estudar a Bíblia, que não há em nós nenhuma vontade de abrir a porta da nossa casa para receber um grupo para estudar a Bíblia, o que essas pessoas vão fazer? Se elas se converteram verdadeiramente, elas vão procurar outra igreja que tenha. Se elas não se converteram, elas vão se afastar. Mas se elas começarem a ver a vida de Deus através da comunhão, elas serão atraídas como o ferro é atraído pelo ímã. Esse poder de Deus entre nós. Então, vamos aplicar? Pessoas são atraídas a Cristo quando veem uma igreja que vive como família. Vamos falar isso juntos aí? Pessoas são atraídas a Cristo quando veem uma igreja que vive como família. Que coisa linda! Eu não quero só falar a família Caminho Novo. Eu quero que eu não precise falar. Que as pessoas olhem e vejam que nós somos uma família. Oh, glória! Concluindo, Atos capítulo 2, do versículo 42 até o versículo 48,
47. 47. 2, 42 a 47, nos fala que comunhão sustenta a fé. Porque nós estamos juntos ao estudar a doutrina dos apóstolos. Comunhão cura relacionamentos. Porque onde há comunhão, há cuidado. Nós estamos cuidando uns dos outros. Comunhão supra as necessidades. Porque quando há um necessitado entre nós, nós nos esforçamos para socorrer. Comunhão atrai vidas para Cristo, porque onde há comunhão, as pessoas veem Deus entre nós. Então a comunhão era um estilo de vida de amor relacional, onde o cuidado, o carinho, onde a vida é multiplicada, onde o comportamento prático de socorrer necessitados, de transformar aqueles que estão fracos, de ver uma verdadeira família. A comunhão cristã não é um aspecto secundário da fé, mas é a base para que todas as outras coisas aconteçam, milagres aconteçam. Na tradição reformada, a comunhão é compreendida como um meio pelo qual Deus cuida do seu povo. Ao sermos unidos a Cristo, somos também unidos uns aos outros, não por afinidade pessoal, mas pela graça que nos alcançou. Por isso, a comunhão exige compromisso, perseverança, disposição para caminhar com pessoas reais, em contextos imperfeitos. Mais do que um ideal bonito, comunhão é um chamado de Deus. A igreja precisa viver comunhão, porque é um instrumento de Deus para a salvação. Então nós temos que sonhar com isso. Esse sonho não pode ser só meu, esse sonho tem que ser de cada um de vocês. Nós sonhamos com reavivamento, nós sonhamos que Deus traga aqui sobre nós uma grande unção do Espírito Santo, mas ela vai começar quando nós tivermos comunhão. Quando cada um de nós estiver disposto a pagar o preço para que a comunhão aconteça. E pagar o preço para que a comunhão aconteça é estar presente, faça chuva, faça sol. Para que a vida de Deus seja vista entre nós. Então, eu quero fazer 5 aplicações gerais com os irmãos. Quando nós formos uma comunidade, uma família que vive koinonia, então a comunidade será intencional. Participar ativamente de pequenos grupos ou células para um relacionamento orgânico e não apenas eventos sociais. Meus irmãos, no culto nós celebramos a comunhão. Mas sabe onde a comunhão nasce? Lá no pequeno grupo. Se você não está participando de um pequeno grupo, eu quero te avisar, você não está gerando comunhão. Como é que o Jefferson e a Aline começaram a criar uma amizade com o Tiago e com o Rômulo? Onde foi Rômulo? Lá na casa do Rômulo. Mas, vamos pegar o irmão Joaquim, que não está aqui hoje, né? Que não tem nenhum irmão Joaquim. Mas se o irmão Joaquim, ele não está participando de nenhum grupo de caminhada, quem aqui conhece o irmão Joaquim? Ninguém. A comunhão é gerada lá no pequeno grupo. Lá na oração, lá no estudo, lá no partir do pão. Quando nós nos reunimos para orar. Segunda aplicação, partilha de recursos. Praticar a generosidade e o socorro mútuo, assegurando que as necessidades dos irmãos não sejam negligenciadas, como na igreja primitiva. Então, esse cuidado de uns com os outros, nós só vamos saber na comunhão. Porque pense em necessidades, não apenas na necessidade de uma cesta básica, não apenas na necessidade de pagar uma conta de água, mas pense na necessidade se eu estou sofrendo um conflito familiar, seja entre eu e minha esposa, ou seja entre eu e meu filho, ou quem sabe eu estou sofrendo uma pressão no trabalho, ou se eu estou sofrendo um assédio sexual na escola ou no trabalho. Como que eu vou ser cuidado? Como que eu vou ser blindado? Como que eu vou ser socorrido se eu estou sozinho?
E essa semana eu e o Thiago conversando com uma pessoa que está vindo para a igreja, novinha na igreja, e essa pessoa falou, meu coração está aqui, porque quando eu passei o momento mais difícil da minha vida, pessoas cuidaram de mim. Débora, Gislaine, cuidaram dessa pessoa. Como que eu vou ser cuidado se eu estiver sozinho? Terceiro, unidade na diversidade. Entenda, meus irmãos, que ter comunhão não é ser uniforme. Ter comunhão não é todo mundo aparecer aqui domingo, os homens de paletó, as mulheres de talia, me chama de lá? Blazer, ok? Os homens de paletó e gravata, as mulheres de blazer, os homens de barba e as mulheres de cabelo curtinho ou cabelo longo. Não, comunhão não quer dizer uniformidade. Comunhão quer dizer unidade na diversidade. Cada um vai continuar sendo quem é, mas nós vamos viver juntos de uma forma muito amorosa. Vai ter o chato, vai ter o crica, vai ter o amoroso, vai ter o bronquinha, mas nós vamos estar juntos, amando, cuidando um do outro. Eu vou falar assim, nossa, a reunião hoje é lá na casa do fulano, não, mas aquele cara é chato, mas eu amo ele em nome de Jesus, eu vou estar lá. Nossa, a reunião na casa da irmã, ela fala pelos cotovelos, a reunião na casa dela termina quase 10 horas, mas eu vou estar lá. Porque é unidade nessa diversidade. Quarto, suporte no sofrimento, compartilhar as cargas, ouvindo, amando, cuidando, socorrendo. Tem pessoas que elas aprendem rápido. E elas passam por momentos difíceis, mas depois ela amadurece, cresce, se torna uma pessoa ativa, dinâmica, que socorre. E tem gente que demora para aprender. Tem gente que passa por uma situação difícil, aí você vai lá, socorre, abençoa a hora e tal, e aí ela dá aquela respirada, você fala, que bênção agora. Aí quando você dá uma caminhada para frente, que você olha para trás, a pessoa já está em outra crise. E aí o que você faz? Não, você corre lá de novo, socorre de novo. Lembra de Jesus e aquela discussão dos discípulos de quem era o maior no reino de Deus? Vocês lembram? Pelo menos 4 vezes nos evangelhos, pelo menos 4 vezes, eu acredito que em 3 anos tenha tido mais, mas pelo menos 4 vezes no evangelho, Jesus pega os discípulos discutindo. Jesus vem e pergunta, o que vocês estão conversando? E a conversa deles qual é? Quem é o maior no reino dos céus? Quem é o líder entre nós? Quem é o mais especial entre nós? E eles tinham uma certa bronquinha com Pedro e com João, e havia uma disputa entre eles. Mas em que momento Jesus virou para eles e falou, quer saber uma coisa? Eu desisto, cansei de vocês. Comunhão é suporte no sofrimento. Por último, comunhão é com o Espírito Santo. Se nós queremos viver comunhão, quem gera em nós comunhão é o Espírito Santo. Veja que exige de nós intencionalidade, perseverança, mas o Espírito Santo virá gracioso. O que Jesus disse para Jerusalém? Jesus disse para Jerusalém, 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 quantas vezes eu quis, como uma galinha, juntar vocês debaixo das minhas asas, como os pintinhos. Puxa, Jerusalém, se os milagres que foram feitos em você tivessem sido feitos lá em Tiro e Sidom, há muito que eles tinham se convertido. Mas quando a gente olha para a igreja de Antioquia, aí a gente vê aquela celebração da comunhão, aquela vida intensa, gente se convertendo, gente sendo transformada, Paulo chegando, Barnabé chegando, e a vida sendo multiplicando, e missionários sendo enviados, porque eles ousaram deixar o Espírito Santo produzir comunhão. Comunhão. E a minha oração, por mim e por você hoje, é que nós sejamos ousados em permitir que o Espírito Santo gere comunhão. Mas deixa eu falar uma coisa para você, um segredo talvez você não saiba. O Espírito Santo não vai gerar comunhão, poder, maravilhas, se eu estiver lá em casa, ajoelhado na sala orando, você estiver lá na sua casa, ajoelhado orando, se o outro estiver
lá não sei aonde. Sabe onde vai acontecer? Independente do lugar, se vai ser aqui, se vai ser na casa do Expedito, lá no sítio do Zé, na casa do Juliano, na casa do Rômulo, vai acontecer quando a igreja estiver reunida em oração. Vamos encerrar lembrando de quando Pedro estava preso. Pedro tomou uma surra lá, e aí ele foi solto, e ele encontrou a igreja. Onde que a igreja estava? Reunida em oração. Provavelmente na casa de João Marcos, irmã, filho da irmã de Pedro, sobrinho de Pedro. E a igreja estava reunida lá. O que eles estavam fazendo? Eles estavam em oração. Quando ele recebe a notícia de que Pedro tinha sido ameaçado de morte, para Pedro calar a boca e não pregar mais o evangelho, o que a igreja fez? Primeiro adorou a Deus, por ser digna de ser ameaçada e sofrer pelo nome de Cristo Jesus. Bem-aventurados que são perseguidos pelo nome, porque eles são chamados de filhos de Deus. Depois a igreja fala: Senhor, olha para a ameaça deles e nos dá ousadia para pregar o evangelho, nos dá ousadia para viver a comunhão, nos dá ousadia para ser instrumentos de salvação. O que aconteceu com aquela casa? A casa tremeu. O Espírito Santo sacudiu não só as vidas, mas até a estrutura daquela casa tremeu, porque aquela igreja estava reunida. Então a minha oração é que nós sejamos um vaso, permitindo que o Espírito Santo venha gerar essa comunhão. Isso é ser igreja, irmãos. Uma igreja permanece, persevera na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Amém? Senhor, nos dá